Salve, criatura divina! Muito boa noite! Estamos entrando ao vivo para mais um Andréa Flix, um momento que eu coloquei aqui a oportunidade dos nossos alunos, né, aqueles que se formaram conosco aqui na apometria sistêmica, virem contar um pouco da sua experiência, como que a apometria sistêmica transformou suas vidas, de que forma eles estão recebendo todas essas infinitas possibilidades e contemplando isso na sua jornada. E hoje nós vamos ter mais um encontro incrível aqui no Instagram e depois às 8h30 lá no YouTube. Então agora aqui eu vou receber uma das nossas alecrins dourados, a Daiane Marques, que vai contar a trajetória dela, como ela reconstruiu a si mesma e como a apometria sistêmica possibilitou essa reconstrução, né, dessa mulher, mãe, profissional, depois que ela passou aí a se conhecer de uma forma muito profunda, um autoconhecimento muito profundo nos estudos realizados aqui com a gente, com a apometria sistêmica. Para você que está chegando agora, eu sou Andréa Francomano, você está aqui no meu canal, tendo uma oportunidade incrível de ouvir pessoas como você, contando histórias que se parecem com as suas e de que forma elas transformaram sua jornada. Histórias que contam dores e sofrimentos de anos, com medos, culpas, processos difíceis em relacionamentos, situações difíceis com a maternidade, situações difíceis com o sentimento de escassez, os medos de encontrar o seu lugar numa carreira e se colocar na vida dentro dessa carreira, ou a oportunidade mesmo de confiar em si mesmo, em qualquer processo, projeto que esteja executando, e de que forma, então, essas pessoas que, assim como você, com essas mesmas questões, conseguiram transformar completamente a sua história, né? Então é isso que a gente está trazendo aqui, para você poder se inspirar. Boa noite para quem está chegando. A Ivy está aqui, Elisângela, a Auristela, a Daiane já está por aqui aguardando, Eunice, Adri Seita, Mentor Luiz, a Andréia, Elisângela, a Yoga Carol, a Carol, a Amanda, Cecília, Bazarar, quem mais? A Rúbia, Mãe de Ná, Rúbia, Andréia, a Luanda, quem mais? Letícia, Roseto, Lília, Maria Lúcia, muito bem, Luíse, quem mais? Sônia, Lídia, Ilka, meu Deus, quanta gente, sejam todos vocês muito bem-vindos a essa nossa live. Eu já vou chamar a Daiane aqui para a gente começar. Antes de chamar a nossa querida convidada, a nossa alecrim dourado da noite, eu vou... Nossa, não sei o que eu fiz aqui, que eu fiquei múltiplas. Olha, que lindo! Não sei, gente, não sei o que aconteceu. Eu estava aqui rodando o feed e, de repente, eu fiquei com esse monte de quadradinhos aqui. Vamos ver se eu consigo voltar. Caramba, hein? Que incrível. Toquei em alguma coisa aqui que mudou tudo aqui. Voltei? Voltei. Ah, quando a gente toca aqui vai mudando os filtros. Olha que legal. Saquei. Caramba, olha que tem várias possibilidades. Bom, para quem está chegando e não entendeu ainda o que a gente está fazendo aqui, esse é o nosso momento, oportunidade de trazer voz a todos os nossos alunos. Eles brincam que é o TCC deles, que aí eles, para provar aí que eles realmente estão aptos à sua nova jornada, nós então colocamos eles nesse desafio de realizarem uma live aqui com a gente, contando um pouco a sua trajetória, a sua história de vida. Gente do céu, eu não consigo sair desse negócio. Não, achei. Ai, consigo. Ai, acho que agora vai. Não.
Tem que ser a bolinha, né? Que não tem nada. Cadê? Tô me divertindo aqui, hein? Hoje a tecnologia me deu um baile. De vez em quando acontece. Faz parte do processo. E isso também faz parte do nosso aprendizado aqui junto com os alunos. Eu falo para eles, não pense que tudo vai ser perfeito, que vai dar tudo certo o tempo todo. Todo momento você vai encontrar desafios. A tecnologia é uma delas, né? A internet é um grande desafio. Nós nos colocarmos aqui de forma completamente vulnerável é um desafio, porque é muito fácil você vir para cá, para frente de uma tela, e, enfim, tem um roteirão pronto, né? Tá toda maquiada, preparada, penteada, o dia foi incrível, como muitas pessoas conseguem fazer isso. Mas isso tudo é um cenário, né? Porque a vida real exige de nós que a gente também viva essa realidade, né? Que a gente traga isso para o nosso público, porque é isso que nos conecta, é isso que faz com que você perceba que eu não sou nem mais nem menos que você, nós somos iguais. A única questão é que aquilo que eu já aprendi, eu já posso te ensinar, e é isso que eu faço, eu transmito aquilo que já chegou aqui para mim, que já me trouxe consciência, que já me possibilitou um crescimento, um desenvolvimento, uma evolução, para que você também possa experienciar isso. E eu faço isso o tempo todo, mas, criatura divina, você que está aqui acompanhando, vai ter uma oportunidade de fazer isso de uma forma ainda melhor, mais intensa, porque uma coisa que eu tenho notado muito, em muitos dos meus atendimentos, nas conversas, né, nas rodas de amigos, nas pessoas que comentam aqui, que me acompanham, estamos no dia. Gente, você se deu conta que de hoje até o Natal, falta exatamente um mês. Um mês, ou seja, faltam apenas 40 dias para acabar o ano de 2025. Parece que foi ontem, não é isso? E aí o que eu mais ouço é as pessoas naquela reclamação de que o ano passou voando, não deu tempo de eu resolver nada, não consegui fazer nada daquilo que eu me comprometi, ai, a vida está difícil, ai, não funcionou, as coisas estão caras, a política, o outro, ai, o meu relacionamento continua do mesmo jeito, eu continuo, ai, com as mesmas dificuldades, a mesma escassez, a mesma dor, a mesma tudo. O que eu ouço de gente falando que ainda está prisioneiro, prisioneira da existência, que ainda se sente completamente à deriva na mão de alguém. E o pior, gente, na boa, né? Tem um monte de gente aqui nessa internet que vende e você compra porque você quer acreditar que existe alguém te causando toda a dor e sofrimento que você sente e que alguém também tem um alguém te causando essa dor e tem alguém que vai vir te salvar. Você fica acreditando nessas duas polaridades. E aí as pessoas se aproveitam disso para dizer para você que você está sendo manipulado na Matrix, pelos arcontes, pelos deuses dos outros planetas, e que isso tudo aqui é uma simulação e que você está dentro desse videogame, e que você está sendo, né, controlado aí. E aí você acredita nisso, porque isso justifica o seu fracasso! E aí mais um ano termina, mais um ano começa, só que aí você, de novo, né, se deixando então manipular, se deixa manipular, tá tudo ruim, mas chega agora, semana que vem, Black Friday, você vai gastar pra caramba. Depois, é Natal, então eu preciso gastar mais um pouco no Natal. Depois das férias, eu tenho que gastar nas férias. Aí quando a vida vira aquele rebuliço, você quer culpar alguém. Aí você quer esperar que alguém venha te salvar, que é o Salvador que vai voltar e vai tirar todos os pecados do mundo, né? Porque está escrito que vai ser desse jeito. Então, criatura divina, desperta para a vida, para a verdade. Você é a única verdade neste lugar. E você tem as chaves para sair desta prisão existencial que você se meteu. Não é um salvador externo. Tampouco é um algoz externo que está te mantendo na prisão. É você mesmo, criatura divina. É você mesmo que se coloca nessa condição. É você mesmo que vai, sem se dar conta, dando matéria, dando a sua vida, a sua alma, para todos aquelas energias e aquele sistema que te controla. O sistema, vamos chamar assim, né?
mas você poderia chamar de diabo, de coisa ruim, dos ZT, dos arcontes, o nome que você quiser dar, né? Esse o outro, ele não tem a chave para entrar na sua vida, na sua existência e te aprisionar. Você que entrega essa chave para ele. Portanto, se é você que entrega, você tem a chave para abrir a tua prisão. E nós vamos fazer uma jornada às chaves da tua prisão existencial. Durante 4 dias eu vou te entregar as 7 chaves para você sair dessa tua prisão. Você fechar todos esses ciclos de dor, sofrimento, de escassez, de relacionamento ruim, de relações difíceis com a tua família, as dificuldades todas que você chama aí de problema, de dor, de sofrimento. Vamos conversar sobre isso durante esses 4 dias, com 7 chaves para você poder iniciar 2026 diferente, criatura divina. De verdade, com verdade, realizando algo de bom, de útil, de bonito, de belo, de abundante para você e para todos. Porque só faz sentido quando a gente realmente se abunda tanto de tudo que nos traz aí realmente amor, felicidade, plenitude, porque daí não há outra alternativa. Quando nós nos preenchemos disso tudo, a gente transborda, e esse transbordar toca as bordas do outro. Porque neste plano que nós estamos, é exatamente essa a missão: desenvolvermos a sabedoria, termos o discernimento, termos vontade para podermos exercer de fato o amor. Então, essas são as nossas 3 verdades inegociáveis. Termos discernimento para desenvolvermos a nossa sabedoria, vontade para realizar isso e, acima de tudo, o amor para colocar tudo isso em prática. Eis a nossa verdade. E nós vamos, então, receber essas chaves de 9 a 12 de dezembro. Então, de 9 a 12 de dezembro, você tem um encontro marcado comigo, criatura divina, no workshop As Chaves da Sua Prisão Existencial. Serão 7 chaves em 4 dias. Esses encontros vão acontecer a partir das 8h30 da noite. Nós vamos ter aí uma sala fechada, só para quem se cadastra, se inscreve, né, no link que a gente tem. Esse link lá na minha bio. E se você comentar aqui, né, na live, no final da live, no feed, quando isso aqui ficar gravado, a palavra-chave, né, escrever chave, você vai receber o link para a sua inscrição e garantir a sua vaga. As vagas são limitadas e só vai estar comigo quem se inscreveu, porque nós vamos fazer isso numa sala fechada, no Meet. Não vai ser aberto lá no YouTube, não vai ser aberto aqui no Instagram, vai ser no Meet. Os links vão ser fornecidos diariamente para quem está no grupo, ou seja, aqueles que se cadastraram, se inscreveram e garantiram a sua vaga. Então, vem fazer parte. Andréia, tem valor, tem custo? Tem, criatura divina, porque senão você não dá valor na quantidade de coisa que a gente entrega para você. É um custo completamente simbólico, mas sim, tem, porque assim você dá valor. As aulas vão ficar disponíveis durante 7 dias e depois, ó, acabou. Ou você acompanha durante esses dias, né? Assiste no dia seguinte se você não puder estar ao vivo, mas o ideal é que você esteja ao vivo, porque nós vamos ter uma egrégora fortíssima sendo gerada durante os nossos encontros. Vocês sabem como é que funciona aqui, né? A gente ativa a egrégora que nos intui, que nos traz também muitas das informações que são reveladas durante esses nossos encontros, esses workshops. Vocês sabem que a gente sempre realiza esse tipo de atividade e quem já participou, já teve a vida transformada, sabe bem do que eu estou falando. Porque toda vez que a gente faz algum tipo de movimento neste sentido, pessoas me relatam verdadeiras transformações na sua vida. Realmente muda a sua trajetória. Então, criatura divina, presta muita atenção que eu vou repetir. O nosso workshop vai acontecer de 9 a 12 de dezembro. Então, corre para garantir a sua vaga. Se você comentar abaixo do vídeo, desse nosso vídeo aqui, a palavra chave, você vai receber o link para garantir a sua inscrição. Outra coisa importante para você saber. Todos que se cadastrarem nesse link vão receber aí a oportunidade de ir para esse grupo especial que vai receber, então, os links para as aulas fechadas que a gente vai realizar. Mas nós também criamos um Plus, que é a sala VIP. A sala VIP é para aquelas pessoas que desejam ir além conosco. O que é ir além conosco?
Ao final de cada um desses nossos encontros, nesses 4 dias de 9 a 12, quem vier para a sala VIP vai continuar comigo num plus ao final dessas aulas, numa outra sala, onde aí a gente vai ter exercícios de aprofundamento e nós vamos ter ali também um momento com a egrégora e você que estiver comigo na sala VIP vai ter a oportunidade de conversar direto comigo. A gente vai poder trocar uma ideia, eu vou responder as tuas dúvidas, tirar, né, te dar voz ali para você dizer como está sendo para você e qual a dúvida, a pergunta que você tem. E você vai estar comigo nessa forma mais pessoal ali, e vai ter então um plus de acréscimo de aula, né, onde a gente vai ter aí outros exercícios. Quem estiver no VIP também vai acessar uma meditação guiada especial que Vó Maria transmitiu, e eu vou entregar essa meditação especial para esse grupo. André, por que não é para todo mundo? Por que não, criatura divina? Porque na hora dos exercícios realmente é só para quem está de fato a fim de estar com a gente nesse lugar que vai além, onde nós vamos realmente precisar estar num grupo mais fechadinho aí, tá? Então, mas você tem a oportunidade, basta você se cadastrar no grupo VIP. Bem, o que mais que a gente vai ter durante essa semana? Todos que se cadastrarem vão receber um e-book com alguns exercícios básicos aí para você exercitar no seu dia a dia, porque tem uma coisa muito importante. Uma das chaves que a gente vai entregar fala de comportamento, e comportamento a gente tem que estar no orar e vigiar e na atenção, prestando atenção nisso todos os dias, porque senão a gente volta a velhos comportamentos. Então a gente vai entregar ali um caminho no e-book para você já ir realizando no seu dia a dia, tá? O que mais que vai ter durante essa nossa atividade do workshop, as chaves da sua prisão existencial? Durante esses 4 dias, além de tudo isso que eu falei que você vai receber, e se você também fizer a opção de vir para o VIP, mais todo esse acréscimo das coisas que a gente vai entregar, você vai realmente mudar a sua história para o ano de 2026, que eu sei que você está cansado, você está cansada de estar vivendo o mesmo ano todo ano, criatura divina. Então aproveita, hoje já é dia 25 de novembro, e antes de você aí se enfiar em dívida com o seu 13º na Black Friday, garante, na verdade, a sua libertação para 2026, para você não ficar mais dependendo de que alguém diga para você aonde e como você vai viver a sua história. Isso só está acontecendo porque você está entregando a tua chave para esse sistema. O sistema só é inteligente porque você está deixando ele inteligente. É como o chat, né, GPT? Eu gosto de falar, não, mas é isso. Ele não tem uma mente por trás dele. A mente por trás dele é a sua. Você o alimenta e ele gera as respostas e os resultados de acordo com a sua capacidade, a sua inteligência. Lembre-se, o inteligente aqui é você. Você, criatura do Criador, é inteligência da inteligência suprema. Então você tem as chaves para se libertar da tua prisão existencial e eu quero te ver nesse workshop para a gente mudar essa historinha, né, criatura? Chega, né? Nossa, é chato, eu vou dizer para você, todo ano encontrar as pessoas assim, e aí, como é que tá a sua vida? Como é que você vai? Nossa, faz 10 anos que eu não te vejo, como é que você tá? E a pessoa, ah, tô bem, tudo certo, as crianças cresceram, mas tô lá no mesmo lugar, vivendo a mesma vida. Tá feliz? Ah, o que importa é que a gente vai viajar pra praia no verão. Aí você olha, a vida da pessoa está exatamente igual, com o mesmo semblante de quem está completamente infeliz na história que está vivendo. Não foi capaz de mudar nada, porque está apegada a uma desconfortável zona de conforto. E falando deste tema, né, a gente vai chamar a Daiane aqui, que vai falar sobre a zona de conforto que ela conseguiu quebrar e a reconstrução dela, né, que ela fez a partir da apometria sistêmica. Para você que está chegando agora, a apometria sistêmica é um método desenvolvido por mim, que traz à luz as causas que estão gerando os efeitos que você está vivendo no seu dia a dia, na sua jornada, na sua vida. Então é uma pesquisa profunda da alma que a gente faz com uma técnica, com um processo e que requer aí, né, uma formação para que você possa tanto ser um terapeuta ou quem sabe
usar isso no seu dia a dia, na sua vida, nas profissões que você já desempenha, ou como um plus para quem já é terapeuta, mas acima de tudo, um mergulho no autoconhecimento tão profundo que é transformador. Transforma a dor em infinitas possibilidades, e é disso que a gente vem falar aqui hoje. Eu vou chamar a Daiane para a Daiane contar um pouquinho a trajetória dela. Vamos lá, deixa eu ver quem mais chegou por aqui. Jennifer. Oi, Luanda. Luanda daqui a pouco tá com a gente lá no canal do YouTube, viu, gente? Oi, Damascena, saudade. Bruseco, Kátia, Rose. A Mari Figueira, Eli. Quem mais? Ó, a Auristela, que já esteve comigo ontem, né, numa outra reunião que a gente tem, um outro encontro aí que a gente está falando com mulheres online, que também está bem bacana. Eunice, Vânia. Oi, Vânia! Mulher, você sumiu, cadê você? Mário Marcos. A Tita, maravilhosa, como sempre presente, né, Tita, sua linda. Ó, esse povo que põe esses nomes que eu não sei ler, eu não leio, tá? Starzazen, não sei quem é você. Um medo de falar quem é, né, gente? Eu falei na última live, vou repetir. Você sabia que isso aqui é uma vitrine, que nessa vitrine você está vendendo você? E se você não colocar o teu nome, eu não sei quem é você, então também não estou a fim de te comprar. Entenderam? Isso funciona para todos, tá? Pode ver, você vai me procurar Andréa Francomano, você vai me achar em todos os lugares como Andréa Francomano. Ó, artesanatos da Zizi, tá bom, então já sei que é a Zizi. Mas por que a Zizi não colocou assim, Zizi e artesanatos, né? Para a gente poder saber o seu nome em primeiro lugar. Lígia, Deia, Márcia, Ana Temi, Roberto, Job. Oi, Rô! A Rô Carvalho tá aqui, nossa Alecrim que fez uma... Aliás, a Rô, a Renata estão aqui, a Ive, todos já fizeram lives comigo, são incríveis as lives delas, por favor assistam, valorizem aí esse trabalho delas, sigam esse pessoal, porque eles são incríveis, profissionais lindos. Vamos lá? Eu vou chamar aqui então agora a Daiane. Ô Rafa, põe aqui o nosso... Ó, o Rafa já colocou o link para você garantir a sua vaga. O Rafa está aí no chat, acabou de colocar aqui o link para você clicar e garantir a sua vaga para participar do workshop As Chaves da Sua Prisão Existencial, tá bom? Então não tem desculpa, né? Tá facinho, é só você clicar e já vai receber aí o link, vai receber aí as informações para sua inscrição. Mas se você comentar a chave abaixo desse vídeo, você também vai conseguir receber o link no seu direct. Muito bem, Daiane, cadê? Deixa eu ver. Daiane, eu vou te enviar aqui o convite, tá? Vamos lá. Vamos esperar a Michele entrar. Oi, Lucas! Arro! Aueri. Aueri é muito obrigado na língua dos pataxós. E aí, Daiane? Boa noite, sua linda! Boa noite, que prazer estar aqui. Aí, deu certo, muito bom. Tá linda. Tá linda a Vocês estão me ouvindo imagem. direitinho? Eu tô de Sim, fone? estamos. O pessoal tá ouvindo Ok. bem a Daiane? Todo mundo ouvindo? Ótimo. Oi, Dai. Gente, a Daiane tá a 50 passos de mim aqui, né? Nós estamos fazendo essa live pertinho e ela vai contar um pouquinho a trajetória dela aqui para vocês conhecerem. Ela esteve aqui conosco, né, na formação de apometria sistêmica. Hoje ela está atuando e atendendo com a apometria sistêmica também. Ela vai contar a trajetória dela, como ela reconstruiu a vida, a história, o caminho, a jornada dela, como era e como está lá. A Ive está dizendo que você está linda hoje. Só hoje, Ive? Nossa Senhora, hein? Esse negócio foi bom, hein? Dai, seja bem-vinda. Conte para nós um pouco, né? Quem é a Daiane? Da onde, né? O que você, como estava e como está? Quais foram os divisores de água aí para a gente poder iniciar esse nosso bate-papo? Bom, André, tudo para mim ainda é muito recente, aconteceu faz pouquíssimo tempo, mas a minha vida mudou de cabeça para baixo desde que a apometria entrou.
E assim, mudou no melhor sentido, né? Porque aquilo que você tem falado nas lives, né? Quantos anos, né? Vocês vão viver o mesmo ano. E a apometria chegou revirando tudo e ela mudou e a minha vida está totalmente diferente daquela vida que eu estava rezando, orando há anos para sair e eu não conseguia sair dela. Do início, né, como ela entrou na minha vida, foi através do Rafa, né? Ele já falava comigo há 2 anos sobre expansão de consciência, sobre as coisas que ele fazia, os projetos, como eu precisava crescer, evoluir como ser humano e melhorar. E ele falava, e eu escutava muitas vezes só por ouvir, né, por dar atenção mesmo, e aquilo até então não fazia sentido para mim, sabe? Nada daquilo, né? Estava, acho que, anestesiada demais para isso. E um dia ele comentou sobre esse curso que ele ia dar junto com você, sobre a apometria sistêmica. Ele falou, por que você não vai? Por que você não vai lá assistir? Né? Vem conhecer. E assim, pensando na religião, na família que a gente tem, né? Que a religião é muito presente e como às vezes eu sentia falta da família estar presente e apoiar, né? Às vezes as coisas que eles não concordam dentro da religião, eu falei, eu vou, né? Vou assistir, porque às vezes é bom ter um rostinho lá conhecido, um apoio moral, alguma coisa assim, pensando que a família talvez nunca estivessem lá por causa dos dogmas, né? E fui, assim, sem saber o que era apometria, sem saber do que se tratava, sem saber de nada. Eu fui só para poder dar esse apoio moral. Mas quando eu cheguei lá, né, a gente estava no hotel, você começou o curso, já sentia aquela energia lá, né, assim, totalmente expandida, era muito forte o que estava acontecendo lá e me deu uma crise de choro muito grande, eu acho que nos primeiros 20 minutos, assim, sabe? É como se tivesse tirado um peso muito grande de mim e eu não sabia o porquê que eu estava ali, mas fazia sentido eu estar ali, sem ter essa resposta. Eu não sei porquê, mas eu sei que eu precisava estar ali. E eu lembro até que ele encostou do meu lado, assim, ele me deu um lencinho, deu um tapinha, assim, no meu ombro e naquele momento eu decidi assistir aquele curso com muita atenção, com muito cuidado e tentar entender o porquê que aquilo me despertava tanta emoção, por que mexeu tanto comigo. Eu lembro que passado um tempo depois do curso, né, você me chamou para conversar, e aí, o que você achou do curso, quais são suas dúvidas e tudo mais, e a gente começou a então conversar e aquilo acabou se transformando numa sessão de apometria, e você me atendeu, e ali eu passei por uma catarse muito grande, né, sobre uma dor, um trauma, que eu não tinha entendido o quanto aquela dor, que era tão profunda, ela ainda me influenciava os meus relacionamentos, as minhas atitudes, o meu dia a dia, tudo na minha vida, aquela dor ainda influenciava. E aquela catarse, aquele choro ali de alma, aquela liberação que teve naquela sessão de apometria que você fez comigo, quando eu voltei para casa, parecia assim que eu estava vazia, sabe? Assim, eu tinha chorado uma dor imensa, como se eu não tivesse mais nada, mas eu estava leve, leve e extremamente agradecida. E eu acho que foi ali que despertou uma coisa em mim que falou... eu precisava aprender mais sobre isso, eu precisava entender mais sobre isso e eu queria que as pessoas conhecessem mais sobre a apometria. Eu queria retribuir isso de alguma forma, que ela tinha acabado de fazer por mim. Porque foi incrível a dor que ela me tirou de dentro. O peso que eu nem sabia que estava lá, adormecido, né? E a partir desse momento, né, a gente começou com as sessões, né? A gente começou trocando com os outros alunos e começou os estudos e a minha vida ali, ela foi mudando, né, conforme cada atendimento que eu comecei a fazer, cada atendimento que eu recebia, porque toda e qualquer pessoa que chega na nossa vida vem por ressonância, né, por algum problema ali que de alguma forma toca o outro, então tudo que
eu consigo passar para o outro, aquilo também mexe em mim, aquilo também me ensina, aquilo também me muda. E a mesma coisa com o outro, e a gente vai aprendendo muito isso, vai tendo novas percepções, novos ensinamentos, novos entendimentos, e a gente vai, de alguma forma, trabalhando também uma reforma íntima, sabe? Melhorando, evoluindo como ser humano, assim. E olhando para os próprios sentimentos, coisas que eu não percebia, que eu sentia, e ali despertou, né? Eu comecei a perceber, nossa, mas eu sinto isso, mas dói isso, mas a origem disso está aqui. E isso tudo foi a apometria que foi mostrando para mim, né? Que foi me ajudando a ressignificar essa dor. Ô, E Dai, acho que conta um pouquinho para o público, né? Como que você estava, né? Que dores são essas? Para o pessoal começar a se identificar, né? Porque senão fica muito no lugar da, né? Uma coisa muito genérica. Uhum, E uma das coisas que a gente ensina muito no curso de apometria é esse lugar da vulnerabilidade também, porque quando a gente fala, a gente se escuta, né? Então traz um pouquinho para o público quem era a Daiane antes, né? O que que ela fazia, quais eram essas questões que você mudou, para que as pessoas possam perceber, né? Como estava e como está. Conta um pouquinho disso para o pessoal. certo. Bom, o alcoolismo, posso falar dele então. É, eu trabalhava antes com vendas e sempre gostei muito do que eu fazia. Eu sentia que eu cumpria todas as minhas obrigações diárias, de cuidar da minha filha, de dar conta do meu companheiro, de cuidar da casa, trabalhava, cumpria com as minhas metas, mas as dores eram demais, assim, então eu percebia que eu me anestesiava o tempo todo. E a partir do momento que eu dava conta daquilo no dia, chegava à noite, eu precisava me entorpecer de alguma forma. Então, a bebida foi uma delas. Eu usei muito, por muitos anos, a bebida como essa válvula de escape, assim, sabe? E posso falar que essas dores, elas são da escassez, elas são do medo da fala, elas são da falta de pertencimento, de sentir que ninguém me ama, ninguém me quer, sabe? E de sentir que eu não era importante, de eu não sentir que eu não era amada, que eu não tinha espaço, que os meus pais não me queriam, que os meus pais não me amavam, que os meus pais não me entendiam, né? E que tudo aquilo era o máximo que eu poderia esperar da vida, né? Então, todas essas dores, elas foram olhadas camadinhas por camadinhas e ainda estão sendo olhadas dentro da apometria, né? E essa questão do álcool, por exemplo, ela foi dessa dor de não pertencimento, foi dessa dor de não me sentir que eu pertencia a algum lugar, que eu era amada e que eu era importante, que eu valia a pena como pessoa, como ser humano. E ali eu procurava me anestesiar e também por não me e também por ter que me contentar com aquela vidinha que eu levava ali até aquele momento. Então foi só algumas delas, né? Acho que uma outra dor que é interessante também falar, André, é a dor da fala, né? E essa dor ela sempre me pegou muito. Por quê? Hoje eu esperava que a gente fosse fazer a sessão juntas, né? Até comentei com você, mas a gente está a pouquíssimos metros, né? Como você falou, mas a gente lembrou então que para poder estar no meu Instagram eu precisava fazer separado, né? A live pelo celular. Mas por que foi um marco assim para mim? Porque eu não imaginava que eu poderia estar aqui falando com você sobre mim, ao vivo, sem cola, sem nada. Por quê? Porque a dor da fala, vou pegar esse exemplo, né, ela sempre foi muito forte para mim. Porque quando as pessoas falavam comigo, quando as pessoas me perguntavam alguma coisa, eu poderia falar sobre outras pessoas, ou sobre o que eu vendia, ou sobre qualquer outra coisa, mas nunca sobre mim. Eu
parecia que tudo que eu falava virava arma na mão das outras pessoas que eram sobre mim. Isso sempre me deixou muito insegura. E isso está muito relacionado aos meus traumas de infância. Então, não. Vamos falar mais rápido, fala logo o que você quer falar. Nossa, isso que você falou é bobeira, não fala muito para você não incomodar. Então, tudo isso assim, sempre foi minando a minha autoestima, sabe? Então, quando eu comecei a falar, né, já passando por esse processo da apometria, eu fui vendo essas dores, né? Eu fui vendo quais foram esses bloqueios e o que eu precisava ressignificar. E eu fui entendendo que eu merecia falar, que eu merecia pausar, que eu merecia estruturar a minha fala com calma e poder estar aqui. E que quem quisesse me ouvir, ela ia ter que respeitar esse meu tempo. Eu não precisava me atropelar, eu não precisava me sentir assim desconfortável na minha própria pele, sabe? Então, isso tudo foi mostrado com a apometria, né? Então, no começo, eu colocava o meu pensamento no papel, eu trazia a minha ideia e escrevia no papel, né? Estruturava tudo aquilo e depois eu falava. E hoje eu estou aqui falando com você, sem nenhum tipo de cola, sem nem nada estruturado, nem num papel. E estou aqui falando com você, confiando na minha própria voz e confiando na minha própria capacidade. Então, eu consigo, eu dou conta. Isso daqui é um marco, é uma evolução para mim, entendeu? Parabéns, para mim, eu fico muito feliz de ver você fazendo isso, porque isso foi uma das coisas que eu sempre te trouxe, né? A importância de você ser você, né? Porque o que as pessoas se identificam é com essa semelhança, né? Da verdade que a gente entrega. E a verdade passa por nós mesmas, pelas questões que nos aproximam do outro, mas não nos aproximam de um lugar da crítica e do julgamento, mas de um lugar que mostra que é possível mudar, que é possível você curar-se a si própria. E quando você faz isso, você está pronto para ser auxiliar do outro. Eu sempre trago isso, né, para os alunos, né? Aquele que se propõe a servir de algum modo ao outro com processos terapêuticos, ele precisa se terapeutizar antes, para ele poder levar o outro, pelo menos até onde ele já foi. E isso que você está trazendo hoje é fantástico, porque quantas pessoas você vai encontrar na sua jornada que também tem essa dificuldade de se expressar, de colocar a sua voz no mundo. E para quem se coloca na intenção de servir como terapeuta, nós sabemos o quanto é importante usar essa ferramenta da fala, da voz, nesse ambiente da rede social, para que o outro te conheça, para que o outro possa saber o que você faz, para que o outro possa te reconhecer, porque reconhecer é conhecer a si próprio. Eu te reconheço porque eu te vejo você. Ah, eu pedindo água para o Rafa, ele trouxe. Ah, eu não quero isso agora, não. Obrigada, gratidão. O reconhecer é eu vejo você, porque você é como eu. E esse é o lugar da voz que a gente encontra vários alunos que chegam aqui. Só um minutinho, gente. Uma água. Vários alunos que chegam até nós, e essa é uma das grandes travas, né, que as pessoas nos falam. Eu tenho vergonha de aparecer, eu tenho medo de falar, eu não sei se eu sei falar, eu tenho medo de ser julgado, eu tenho medo de não ser visto, não ser compreendido, eu não sei o que o outro espera de mim. E essas frases, né, elas estão escondendo, escamoteando dores muito mais profundas, como você mesmo foi descobrindo. Não é um mero treino de oratória. Na verdade, é um lugar que você está trazendo de memórias, não só da tua infância, mas de vidas passadas. Porque eu sempre, né, trago isso dentro do curso da apometria, a gente vai pro retraumatizar na infância. O que quer dizer isso? Aquela memória antiga que eu estou vindo nessa vida para tratar, ou seja, aquela memória antiga de um sentimento que eu não dei conta de resolver na outra existência, na existência anterior de onde eu estou vindo, essa dor, né, esse sentimento que desenvolveu emoções, é uma dor. E é essa dor que eu vim tratar dentro desse meu aglomerado familiar, dentro desse meu sistema.
Quando eu reencarno, essa minha existência atual, ela vai entrar em contato com esse sentimento para poder dar conta dele. E normalmente esse contato se dá na primeira infância, né? Não raro, a primeira infância é onde se desdobram todos os nossos grandes dilemas que nós vamos experienciar na jornada adulta. Então, a sensação, né, os sentimentos de abandono, rejeição, raiva, disputa, inveja, é, esse não pertencimento, esse problema, né, com a regra, né, de hierarquia, né, a inversão de papéis, quem é que manda em quem? O pai manda no filho, o filho manda no pai, ou as coisas estão, né, todos os traumas, inclusive traumas mesmo, propriamente dito, como os eventos, né, de saúde, de morte, de perdas. Isso tudo normalmente acontece nessa primeira infância, que é o momento em que a gente retraumatiza, ou seja, reconecta aquela memória que a gente veio para a cura. Ou na adolescência, que também é muito comum, principalmente, né, quando você precisa olhar questões ainda mais profundas, porque na adolescência normalmente os traumas vêm acompanhados de decisões daquele que ainda está tentando tatear quem ele é no mundo, né? Então, isso tudo é o que a apometria traz. Vai ao encontro, vai buscar, né, a informação no campo da pessoa, e essa informação, quando a gente tem a oportunidade de ouvir a história daquela alma antiga, porque é uma pesquisa dessa alma antiga, ela traz a catarse, os sentimentos e a dor. E o incrível é que aquela catarse fala exatamente o mesmo sentimento e dor que a pessoa está sentindo hoje. Por quê? Porque é exatamente isso. É o que você veio tratar. E quando você faz isso com o olho do observador, ou seja, indo até esse lugar de passado para observar e não para morar lá, viver lá, ficar lá sofrendo e se achando vítima ou algoz, ou não. Só indo lá para visitar toda a história, com o olhar do observador, olhando todos os envolvidos, percebendo que todos têm histórias por trás das suas histórias e causas por trás desses efeitos, você então tem o que a gente chama do salto quântico. Você retorna para o presente com uma consciência completamente diferente de como estava antes. E porque você viu, não deixa de desver, você então passa a mudar as suas atitudes. Por isso é um salto quântico. Mudar os seus comportamentos, transformar-se a si próprio. E eu adorei o tema que você sugeriu para a live, porque fala disso, né? De que forma você se reconstruiu. Então, agora conta pra gente, dessa Daiane que vivia todas essas situações, o que você reconstruiu? Quem é a Daiane hoje? O que a Daiane faz hoje? O que mudou, né? E em quanto tempo essa mudança aconteceu? Conta aqui pra gente. Faz pouquíssimo tempo, foi de janeiro para cá, desse ano, que tanta coisa mudou. Saí de um relacionamento, assim, um dos mais marcantes que me aconteceram, saí de um relacionamento que me colocava tão para baixo, que, né, que me deixava presa, estagnada, um relacionamento que eu queria sair já fazia anos e eu não tinha essa coragem de colocar um ponto final, então foi muito marcante para mim. Isso foi visto dentro da apometria, foi ressignificado dentro da apometria, foi onde eu consegui me libertar disso. Então, isso foi um dos maiores marcos, além de conseguir lidar com os vícios, além de estar trabalhando a minha autoconfiança, essa questão da fala, e acreditar que eu posso, que eu mereço mais da vida e que eu consigo, sim, ir me lapidando para poder ajudar outras pessoas. É aquilo que você acabou de falar, né? O campo, né? O espiritual, ele só vai trazer para mim aquilo que eu tenho capacidade de lidar. Então, não tenho tudo resolvido, não tenho tudo feito, estou ainda nesse processo, mas já tive várias pessoas onde eu consegui ajudar, porque eu passei por aquilo primeiro. Então, trago esses resultados, e isso, assim, claro que me faz me sentir muito bem, porque essas pessoas estão bem, mas traz uma certa satisfação pessoal também para mim. Então, isso é incrível. Então, muitas coisas aconteceu de lá para cá. E eu fui me descobrindo outra pessoa, outra mulher,
outra visão sobre mim mesma e acreditando que eu posso muito mais. Isso foi maravilhoso. Nossa, eu sou Dai, muito grata. e o que é que você está fazendo hoje, né? Você hoje assumiu esse processo terapêutico como terapeuta também, está atuando como terapeuta, saiu das vendas, sendo que a gente não sai nunca, porque nós somos É, vendedores em tempo integral. Em tempo todo a gente está vendendo alguma coisa, gente. Nosso trabalho, a nossa imagem, a nossa história. Então, você saiu daquela venda tradicional, né, de produtos, enfim, e hoje você está fazendo o quê? Como? Conta aqui, compartilha com quem, com a nossa audiência, para que as pessoas conheçam o seu trabalho. Então, conta um pouquinho o que é que você está fazendo. hoje eu continuo estudando bastante e eu estou trabalhando então essa parte em mim de estar aqui com a carinha na internet e colocando o meu serviço a dispor, né, ao que eu consigo contribuir com a egrégora que me acompanha, com tudo que eu já desenvolvi. Então, estou fazendo essa parte, estou atendendo as pessoas que me aparecem, contribuindo com elas e estou estruturando toda essa parte para ficar o mais profissional possível, né? Então, estou montando um workshop, logo, logo já vou colocar a data dele disponível, estou montando o meu conteúdo para ser divulgando e sempre falando sobre mim, né? Assim, eu não gosto muito de falar sobre os atendimentos em si das pessoas, né? Por questão de ética, de respeito, mas eu estou sempre falando sobre mim. A cada evolução que eu consigo dar, a cada saltinho que eu consigo dar, eu estou trazendo isso aqui para a internet para poder estimular e mostrar para as pessoas que é possível, né? Então, estou fazendo os atendimentos, estou trabalhando com a apometria, com a mesa radiônica, agora também com o tarô, que ele está entrando na minha vida, e estou bem contente, tô bem satisfeita, E tudo conta um está pouquinho indo, não a desse, passo largo, mas está indo. conta um pouquinho desse workshop. Que é, qual é a proposta desse workshop? O que você vai fazer? A proposta desse workshop. Ok. Então, esse workshop eu estou trazendo, falando sobre a apometria, que é uma ferramenta completíssima, né? Sobre ver esses traumas, essas dores, essas crenças e realinhar tudo isso, né? Mas eu estou colocando dentro da apometria uma ferramenta também, que seria o tarô, que é isso que eu vou vir mostrar, que vem como complemento, que vem para agregar, né? Então é como se o tarô ele mostrasse com mais detalhes, as nuances. Então, eu estou só terminando de estruturar ele, eu já vou divulgar e tenho vivido essa parte do atendimento que eu tenho feito com as pessoas, já tenho colocado ele em prática, né, o tarô junto com a apometria, tem trazido resultados maravilhosos, as sessões de apometria ela tem ficado muito mais completas, assim, sabe? Com muito mais nuances a ser vistas. Então, é muito legal e eu estou querendo já colocar isso à disposição do público também, como mais uma ferramenta para poder agregar nesse processo. E é isso que eu vou vir mostrar dentro do workshop. Que lindo, Dai, parabéns. E olha, você falou que você não gosta muito de comentar, né, sobre os atendimentos para preservar o outro. Mas você pode fazer isso sem citar os nomes, você pode contar um pouquinho, né, de qual foi a dor que a pessoa trouxe e como foi o atendimento desenrolar. Isso você pode, tá? Lógico, preservando o nome, né, usando o nome fictício, e não precisa contar tantos detalhes, mas você pode estruturar para que as pessoas também se reconheçam, porque, como eu disse, gente, sabe qual é a grande dificuldade que as pessoas têm de entender aquilo que você faz, que o outro faz, que o terapeuta faz, enquanto ele não traz à cena, né, qual é o tratamento que ele entrega para tratar o quê? Mas se eu não sei o que, não é nem sobre, por exemplo, o tarô como uma ferramenta de cura. A maioria das pessoas nem imagina que o tarô, ele é um, um processo terapêutico também, porque cada carta, cada arcano traz ali uma informação de campo, né? E as nossas várias fases da vida.
a maioria das pessoas ainda acha que ele é só um oráculo, que ele é né, uma coisa que prevê as situações ou conta, né, uma história, e não é. Ele é terapêutico. Mas a pessoa não sabe disso porque ficou nesse imaginário popular essa ferramenta só como algo oracular, e as pessoas não sabem para que é que ele pode ser útil, porque as pessoas não contam que você pode procurar um oráculo desse, por exemplo, esse tarô, né? Por exemplo, para poder entender processos difíceis que você está vivendo, por exemplo, na saúde, porque naquele jogo vai te mostrar em que fase da vida você está e por que que aquilo está se apresentando e quais os caminhos para você percorrer para encontrar cura para aquela situação de saúde. Você pode vir procurar porque de repente você está com uma situação, por exemplo, a pessoa acha, estou com problema de escassez, vou lá jogar um tarô, porque o tarô vai abrir meus caminhos. Não vai, não é assim que funciona. Ele vai te mostrar aonde estão os gatilhos, aonde estão as causas desses efeitos. E aí, com a apometria agregada, é mágica pura. Por quê? Porque o tarô mostra, a apometria vai lá e arranja, né? Rearranja aquele sentimento, mostra, você viu, o tarô mostrou onde está, a apometria vai lá na investigação e traz a catarse para poder dissolver aquele sentimento, ressignificar aquele sentimento e trazer uma nova forma de olhar aquilo que aconteceu. A gente não muda o passado, mas a gente vai lá, visita esse passado para aprender com ele, e ao aprender eu ressignifico ele, e no presente, então, eu passo a agir diferente. O que é a mesma coisa que dizer que eu alterei o meu futuro, que afinal de contas, nós já somos o futuro do nosso passado, né? Então, é mágico, mas isso as pessoas não sabem. Então, é importante, sim, trazer, né? Por que que alguém te buscou, qual era a dor e como foi que você auxiliou essa pessoa com as suas ferramentas. Assim como você contou a tua história. Quando você contou a sua história do vício, do álcool, como você que é assim, uma coisa que eu acho importante a gente reforçar aqui, né, para quem está nos acompanhando. As pessoas escamoteiam essa história do álcool, porque principalmente porque o álcool, né, a bebida, a cervejinha, enfim, ela é tida como uma bebida social. Então todo mundo fala que, ah, não tenho vício. Só que se você todos os dias chega do trabalho e abre uma cervejinha, isso é um vício. E as pessoas se escondem isso. E daí, um dia é uma só, no outro dia já são duas, no outro é três. Quando você vê, você está tomando uma caixa de cerveja todos os dias. E isso é, sim, uma forma de você ficar anestesiado e não olhar aquilo que está te incomodando, não resolver aquilo que você precisa resolver. E ainda por cima arruma outro problema, que é o problema do álcool, que adoece, né, gera uma série de outras complicações no nosso corpo físico e no corpo astral e espiritual, porque o álcool, como eu disse, né, quando eu falei das chaves da tua prisão existencial, os vícios você foi lá e arranjou esse vício. Quando você arranja esse vício, você entregou a chave para aquele sistema dominar você. Então, a chave sempre está na sua mão, né? Então, isso que você trouxe é importantíssimo as pessoas saberem, porque a maioria, inclusive, nem olha isso como um vício. E quando você assume e fala, o vício do álcool, primeiro que é uma coragem fantástica, eu quero te dar o parabéns por você falar disso aqui. Segundo que tira as vendas dos olhos de muitas pessoas que fazem uso da bebida e dizem que bebem socialmente. Tem a cara de pau de dizer que bebem socialmente. Não existe beber socialmente, gente. Se você faz aquilo como um hábito, como um comportamento, você está vivendo com dependência daquilo. Logo, aquilo está fazendo parte da sua vida e te dominando de algum modo. Faz sentido para vocês aí, ô criaturas divinas? Comenta aí se faz sentido. Faz sentido, Dai? Conta aí. Faz, com certeza. E é uma das partes do coragem de construir a si mesmo é realmente você poder olhar para tudo isso, né? É você ter a coragem de entender todos os seus maus hábitos, os porquês dos seus maus hábitos, e você sair desse lugar da vítima, de o mundo está me machucando, as pessoas estão me machucando, e você entender que você também tem responsabilidade sobre isso, e que só você vai conseguir te tirar do lugar onde você se encontra, você assume essa responsabilidade, né? Então, assim, muito depois de ter largado o álcool, né?
isso começou a ficar cada vez mais claro para mim, né? Eu sou responsável por mim mesma, eu tenho que dar conta de mim mesma e só eu vou me tirar da onde eu me encontro, só eu posso fazer essa movimentação e ser uma pessoa melhor. Mas, Andréia, só voltando um pouquinho ao assunto, posso só complementar uma coisinha sobre o tarô, já que você puxou essa parte? Cada vez que eu estou dentro de um atendimento de apometria e que eu abro o tarô, ele está se manifestando de maneiras diferentes. Assim, o comportamento dele dentro do jogo, ele está de maneira diferente. Vou te dar um exemplo da última sessão que a gente fez. Estava junto com as meninas, né, fazendo uma sessão em grupo e tinha uma outra pessoa conduzindo e as outras meninas estavam na captação e eu falei, eu vou ficar aqui na parte do tarô, né? Estou ali vivendo meu workshop e estava tirando todas as cartas. E o campo, né? A espiritualidade, ela trouxe várias coisas que precisavam ser vistas, porém ele não tinha mostrado ainda um sujeito oculto. O tarô, ele não leu o campo da cliente, ele leu o campo do sujeito oculto que estava ali, que não queria se manifestar, mas que estava pesando no campo daquela cliente. E a carta veio mostrando direitinho o pai dela, qual era a dor do pai. Então, vim mostrando todas essas nuances, né? Veio mostrando qual era a dor do pai, qual era a história. Eu olhava, assim, para todas as cartas espalhadas na mesa, assim, como uma história em quadrinho, né? E eu percebi que, às vezes, o tarô, dentro do campo da apometria, ele se movimenta, ele responde, ele fala, ele mostra tudo assim com uma clareza, com uma nitidez, antes mesmo de aparecer ali dentro da apometria. Isso tudo, para mim, tem sido muito mágico. Então, ele veio realmente como uma ferramenta para agregar ainda muito mais. Porque, assim, a apometria, ela é completíssima, gente. Só que, às vezes, ela passa, assim, tudo muito rápido, né? Então, assim, o tarô, ele está mostrando mais os detalhes e até a minha mediunidade, ela fica um pouco mais sensível, mais aflorada, fica mostrando as coisas assim com muito mais clareza, muito mais nitidez e traz isso também para a pessoa. Então, isso é o que eu estou estruturando nesse momento. E está sendo incrível, sabe? Estão se completando mesmo. Era isso que eu queria contar. E cada vez ela vem mostrando uma coisinha diferente, vai se manifestando de maneira diferente em cada sessão que a gente abre. Então, a apometria ela vai realinhar, alinhar toda aquela energia, a parte emocional, vibratória, e o tarô vem descrevendo a cena, descrevendo ali os sentimentos, descrevendo tudo o que está acontecendo. E isso é Muito legal. legal, né, a Daiane trazer, porque é uma das coisas que eu falo muito, né, para quem quer fazer o curso de apometria, é isso. Ela, para quem já tem ferramentas, ela agrega muito valor, né? Muito. Mas por quê? Porque a apometria sistêmica, ela ajuda você a ver o campo atrás daquilo que você não consegue enxergar nas outras ferramentas. É um complemento, muitas vezes. Você pode utilizá-la sozinha e você pode incorporar aquilo que você já domina, já conhece, já tem como ferramenta. A apometria, só que ela aprofunda você, né? Principalmente quem já tem outros estudos. Ela te leva para uma profundidade de saberes e conhecimentos que você, então, entende, inclusive, aquela ferramenta que você está usando, porque muitas vezes as pessoas ficam na superfície da técnica ali, de uma ou outra técnica, mas não se aprofunda. A apometria te leva de uma forma muito profunda ao entendimento de como tudo isso está conectado. E aí, cada um, com a sua facilidade, agrega o valor da apometria, né? E não é só para terapeutas, viu, gente? Então, voltando aqui, você pode usar a ferramenta da apometria sistêmica como terapeuta para acrescentar ao seu processo terapêutico, para se tornar um terapeuta, né? Porque ela é certificada. Como você pode simplesmente fazer isso para o seu autoconhecimento, para a sua evolução, para a sua melhora pessoal, como foi o caso da Daiane, que, além de tudo, também agora se tornou uma terapeuta. Vou deixar o contato da Daiane abaixo desse vídeo para você seguir a Daiane. Daiane, qual que é o teu Instagram? Conta aí para o pessoal te seguir. Daiane Marques, 2017. Acho Sigam que a Daiane Marques 2017, conheçam o trabalho dela, vai lá, já se inscreve lá para o canal dela crescer, para ela poder também ter audiência, poder fazer aí as lives dela.
E para você que está aqui comigo, eu estou encerrando essa live, que eu vou começar atrasada do YouTube, né? Mas, ô Lu, espera um pouquinho aí. Só os recados finais aqui. De 9 a 12 de dezembro acontece o workshop As Chaves da Sua Prisão Existencial. Você que acompanha essa live toda, você sabe que isso que a gente trouxe aqui, quantos de vocês não têm questões semelhantes ao que a Daiane trouxe e que precisam aí entender a chave para já fazer as mudanças necessárias para entrar 2026 já com a possibilidade da sua mudança. Então, a gente preparou esse workshop para você de 9 a 12 de dezembro, para você se inscrever nesse workshop, garantir a sua vaga, porque vai acontecer em salas fechadas no Meet, para quem estiver no grupo do WhatsApp. Então, você tem que se inscrever para você entrar no grupo do WhatsApp e receber os links e mais, muito mais, né? Porque eu vou manter muitas informações ali, a gente vai ter muita troca nesse grupo. Você precisa se cadastrar no site para você receber o link da sua inscrição. Comente abaixo desse vídeo a palavra chave que você vai receber o link para sua inscrição. Corre e garante a sua vaga, porque sim, elas são limitadas. E sim, tem um valor que é praticamente um valor ali só para que você dê valor no que você vai receber. Porque a maioria das pessoas, quando a gente faz esse workshop gratuito, se cadastra, depois não aparece, entra no grupo, nunca mais dá as caras, não paguei nada mesmo, então que se dane. Chega disso, se comprometa com você, criatura divina. Se comprometa com você. O compromisso que você assume não é comigo, é contigo, é tu com tu. É a tua história que está em jogo. Eu estou aqui para te entregar as chaves. Mas se você não pegar essa chave, não abrir a porta, criatura divina, você não vai para lugar nenhum. Então acorda para isso e vem fazer parte desse nosso movimento. Sigam a Daiane e vem para o canal do YouTube que a gente vai começar a próxima live lá. Palavrinha dessa nossa live, porque vocês sabem que quem está participando do Andréa Flix, acompanhando todas as lives, ao final dessas nossas muitas lives, eu vou sortear uma camiseta Tu com Tu. Mas para você participar do sorteio da camiseta Tu com Tu, você tem que cumprir tarefas. E as tarefinhas são curtir e compartilhar todas as nossas lives, postar essa live, uma foto, um trecho dessa live nos seus stories e escrever, né? Anotar aí as palavrinhas que eu estou entregando em cada uma das nossas lives, que ao final vão formar uma frase. Então, você vai ter que cumprir todas essas etapas para você poder fazer parte daquelas pessoas que vão concorrer ao sorteio de uma camiseta Tucuntu. E a palavrinha de hoje, que vai compor uma frase ao final dos nossos encontros, é amor, tá? Então, a palavrinha de hoje é amor. Turma, é isso, Daiane. Gratidão. Quer deixar mais algum recadinho final aqui para a galera? André, só complementando o tema, então, que é a coragem de reconstruir a si mesma. Pessoal, eu super indico mesmo que vocês façam o curso da apometria sistêmica, ainda que não for para ser terapeuta, como a Andrea falou, que seja para você olhar para você, que seja para você fazer de você um ser humano melhor, mais evoluído espiritualmente, moralmente e em todos os sentidos. A vida realmente, ela bagunça, mas ela muda para melhor. Então, hoje eu estou nesse movimento, não tem nada pronto 100% ainda, mas eu estou seguindo, eu estou estudando, eu estou me fortalecendo, eu estou me alinhando espiritualmente, emocionalmente, então eu já consigo dar a mão para quem está abaixo ou do meu lado, né, ajudar nesse momento, confio que a egrégora traz para mim tudo que eu já dou conta de fazer. Eu não sou a versão final de mim mesma ainda, mas eu já também não sou mais aquela mulher de um ano atrás. Então, a coragem de reconstruir a si mesma não é um marco em específico, não é um dia em específico, mas é uma escolha que todos os dias a gente faz. Então, é se olhar no espelho, gente, e falar: eu mereço, eu posso ser a melhor versão de mim mesma. Então, é isso que eu quero ajudar também todas as pessoas que me procurarem a fazer consigo. Então, eu sou muito grata pela oportunidade. Obrigada, Andréia, por tudo mesmo. Minha vida não estaria aqui do jeito que ela está se não fossem vocês. Gratidão, Dai, gratidão pela confiança, pelo carinho. Eu vejo você, eu reconheço e vejo a sua transformação de fato. Não tem nem sinal daquela pessoa que eu conheci
né, antes de um ano para cá. Então, parabéns, continue, confie e quero ver esse tarô aí fervendo em breve, hein? Turma, gratidão pela sua audiência, por estar aqui conosco. Cumpra as tarefinhas, comente chave, receba o link para o workshop e bora lá pro YouTube, que eu e a Luanda temos mais uma live. Beijo, fui, tchau. Tchau. Obrigada.